Olá pessoal, tudo bem? Professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez vamos discutir geografia do Brasil. E a aula de hoje é uma aula bastante importante. É uma aula sobre fontes de energia. Vamos tentar discutir aqui as principais matrizes energéticas utilizadas pelo Brasil. Na primeira parte da aula, vamos tentar ver as principais diferenças entre as matrizes mundiais e as matrizes do Brasil. E vamos tentar falar um pouco também da principal matriz energética do Brasil, que é o petróleo. Dê uma olhada aqui no nosso quadro aqui, ó. Olha só, você tem aqui um gráfico, como meu querido assistente já falou, um gráfico pizza, um gráfico setorial. A minha equipe é bastante profissional. Dê uma olhada aqui, ó. No mundo, as principais matrizes energéticas quais são? Você tem cerca de 34% da matriz energética de petróleo, seguido por quase 20% carvão mineral. Depois, temos o gás natural com 19%. E aí vem, com cerca de 5%, a chamada fonte nuclear, que tem no urânio a sua principal matriz. Se você prestar bem atenção, eu falei petróleo, carvão, gás e nuclear. O que essas matrizes têm em comum? São matrizes não renováveis, não é? Que não se renovam, portanto são finitas. Mais do que isso, elas são altamente poluentes. Dê uma olhada agora nas outras duas que eu destaquei para você. Biomassa. Quando eu falo em biomassa, me refiro ao quê? Lenha, lixo e o chamado biocombustível. Isto é, você pode produzir combustível à base de, por exemplo, milho, como faz os Estados Unidos, cana-de-açúcar, como faz o Brasil, tem o biodiesel, você pode produzir diesel através da mamona, através da soja, através do algodão, tudo isso entra como biomassa. Isso no mundo responde por cerca de 10% da matriz energética. E o último que eu resolvi destacar para você, aqui ó, essa pequena parte aqui é a matriz hidráulica. Exatamente, no mundo apenas 2% da matriz energética tem como fonte a água, não é? Maré motriz, energia hidrelétrica, não é? 2% apenas. Então você note que o mundo utiliza como matriz energética, não é? Muito mais fontes não renováveis do que fontes renováveis. E o petróleo responde por mais de 1/3 da matriz energética. Vamos ver agora o Brasil? Olha aqui o Brasil. Visualmente, acho que você consegue ver algumas diferenças e semelhanças, não é? A semelhança qual que é? A importância do petróleo, tanto no Brasil como no mundo. No mundo, 34%. No Brasil, 35%. Então, também mais de 1/3 da matriz energética do Brasil e do mundo é do petróleo. Daí a importância desse combustível no cenário mundial e nacional também. Agora começam algumas mudanças. Vejam só. Carvão mineral no mundo, que eu falei que são cerca de 20%. No Brasil, 6%. Gás natural no mundo, cerca de 19%. Perdão. No Brasil, 9%. Bastante inferior, não é? Matriz nuclear no mundo, 5%. No Brasil, cerca de 2%. Nós também temos energia nuclear, sim, principalmente onde? Exclusivamente em Angra dos Reis. As usinas de Angra 1 e Angra 2. Estamos prestes a inaugurar Angra 3. Quando isso for feito, isso vai responder por 100% da produção de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. Agora, dê uma olhada. Duas semelhanças. O uso do petróleo no mundo e o uso do petróleo no Brasil. Segunda semelhança. Tanto o mundo como o Brasil usam mais de 50% da matriz não renovável. Isto é, a preponderância da matriz não renovável no mundo e no Brasil. Aí vem a diferença. De fato, mundo e Brasil usam mais matriz não renovável. Mas o uso da matriz renovável no Brasil é muito superior ao uso da matriz renovável no mundo. No mundo nós vimos, ó, 12%. E no Brasil, biomassa, 25%. Energia hidráulica, 15%, totalizando 40%. Então, mesmo que a matriz não renovável ainda seja a maior parte da matriz energética do Brasil, nós utilizamos bastante matriz renovável. Isso é muito bom. 25% de biomassa, 15% de energia hidráulica. Então, o Brasil tem um leque, não é, energético bem mais diversificado do que o mundo.
E isto é excelente. Mas é natural que você consiga enxergar a importância do petróleo, não é? Nesse leque da matriz energética brasileira, não é? O petróleo responde por 35% do total. Aí nós devemos, não é, falar um pouco mais a respeito dessa matriz que é o petróleo. E vamos fazer isso a partir de agora.